Em uma palestra, a escritora Chimamanda Ngozi Adichie aborda o perigo da história única. Uma história singular, vista de um único lado e principalmente do lado de fora, é a história única falada por Chimamanda. É justamente ela que cria estereótipos, generalizações e falta de informação. Nas palavras dela, o problema com os estereótipos não é que sejam mentira, mas que são incompletos. A história única não surge do nada e sem propósitos. A criação de uma história única envolve poder. Poder na mão de quem as conta, em como conta, quando conta e quantas vezes são contadas. O poder está presente, sobretudo, no quanto esta história se torna definitiva. É importante nos questionarmos e refletirmos. Quais histórias únicas carregamos dentro da gente sobre a África? Por quê? O que vem à nossa cabeça quando pensamos nesse continente? O que aprendemos sobre o continente africano é falho. A mídia não perde a oportunidade de repor a falha de apresentação deste espaço tão rico em diversidade, e também de nos mostrar aquela mesma imagem estereotipada da África: fome, miséria e savanas, o que ajuda a nos cercarmos dessa história única no continente e, sobretudo, a manter definitiva. Há séculos, a África é um espaço sobre o qual os ocidentais criam diversas histórias de fantasia e simbolismo. Na visão eurocêntrica, a única parte da África passível de considerações positivas seriam as áreas banhadas pelo Mediterrâneo. Podemos ver este fato ao pararmos para pensar no processo histórico de embranquecimento do Egito. Não é verídico que as representações cinematográficas que tratam do Egito Antigo são sempre feitas por pessoas brancas? Para Hegel, um filósofo germânico muito conhecido e um dos principais responsáveis pelo estabelecimento da ideia de supremacia branca, o desenvolvimento do Egito na antiguidade é justificado pela influência europeia sofrida pelos egípcios. É por este motivo que, com o passar do tempo, até a representação da fisionomia dos egípcios se tornou branca. Logo, os africanos que viviam na barbárie só seriam capazes de se desenvolver com a ajuda dos europeus. Agora, voltando alguns séculos, na antiguidade já existia um relato muito conhecido, o Périplo de Hanão, do século V a.C., que descrevia uma viagem do Cartago para além das colunas de Hércules até o Golfo da Guiné, em que o encontro de marinheiros com seres humanos peludos e selvagens vestidos com roupas de pele foi o maior dos perigos vividos em toda a jornada dos viajantes. Este relato foi muito famoso até a Idade Média, e neste período consideraram a África uma incógnita, da qual se podia esperar encontrar animais selvagens e humanos assustadores. Ainda no século XIX, aparecia a primeira análise social do continente africano no meio acadêmico, sendo ela feita por Hegel. Em suas aulas sobre a história universal, disserta sobre a África usando do material deixado por diversos pesquisadores e viajantes que participaram das expedições. No auge de sua pompa acadêmica, o filósofo afirma que a África não tem história. Para ele, o continente vivia em um estado primitivo, onde não sabiam ler e escrever, não possuía um estado, entre diversos outros exemplos. Por esses fatores, tidos como símbolo do desenvolvimento na Europa, africanos não seriam capazes de progredir do patamar que se encontravam. Dizia que os africanos eram pessoas estagnadas em uma condição de barbárie e selvageria, e só conseguiriam se desenvolver com o auxílio dos países, abrindo muitas aspas, civilizados. Complementando, alimentando e sendo alimentado pelo discurso do primitivismo africano, os europeus buscaram legitimar seu domínio e sua violência também pelo aspecto religioso. Hegel afirmava que, por não serem cristãos, ou segundo ele, por não reconhecerem a existência de um Deus, o Deus cristão, os africanos estavam condenados à miséria e à pobreza, e que, em consequência dessa descrença, se achavam acima da natureza e das forças naturais. Em contrapartida, Kofi Asari Opoku, no 20º capítulo da obra intitulada História Geral da África, a África sob dominação colonial entre 1880 e 1935, traz alguns dos princípios, tradições e costumes da religiosidade africana. Seriam alguns deles: a religião integrada a todos os aspectos da atividade humana, já que ela estava fortemente ligada à cultura e ao dia a dia africano, e a existência de uma comunidade das almas dos mortos que estava associada à comunidade dos vivos. Para os africanos, Deus não possuía imagens nem representações físicas. Era o Criador e o pilar do mundo. Poder, justiça, beneficência e eternidade eram atributos dele, e como fonte de todo poder, governava a vida e a morte. De forma geral, Deus não se assemelhava aos seres humanos e era totalmente superior à sua criação.
Se esse princípio era explícito, por que motivo Hegel dizia que os africanos não acreditavam em Deus? De acordo com o próprio, o fato de não acreditarem em uma força superior objetiva faria deles criaturas irracionais, selvagens, que precisavam ser civilizados por quem era racional, os europeus, legitimando assim o processo de colonização. As justificativas morais usadas pelos europeus passavam por uma garantia de proteção, segurança e desenvolvimento. A gente tem um contexto ali, né, no Congo, na África, dessa visão de sempre estar pensando que tudo que é melhor é na Europa, sabe? A gente está tão ligado na TV assim, que a gente vê os filmes e tudo. Então essa visão nunca saiu, né, da nossa mente. A gente quer ir num lugar que é melhor, porque já nos foi mostrado que lá onde a gente está não tem nada de bom, né? Mesmo que hoje sabemos que é o contrário. Os colonizadores diziam que seria necessário adaptar ou acabar com os princípios religiosos africanos, substituindo-os por aqueles cultivados no Ocidente. Não era uma dominação que se limitava às questões políticas e militares, mas também mentais, culturais e religiosas. Porém, as influências de outras religiões no território africano vêm desde antes mesmo do período colonial e não apenas dos cristãos europeus. Isso era possibilitado, pois, segundo Kofi Asare-Opoku, não havia Deus ciumento que proibisse a aceitação ou o acréscimo de novos deuses e crenças, e novos cultos e novos altares apareciam enquanto outros declinavam. Já haviam estados muçulmanos que tentavam realizar conversões forçadas, principalmente na zona sudanesa da África Ocidental. Por outro lado, os adeptos do Islã que adentravam o continente pelo lado oriental tinham mais interesse em fazer comércio do que em islamizar os nativos. Entretanto, boa parte dessa região já era muçulmana, ou seja, o islamismo já havia avançado bastante no continente antes mesmo do início do colonialismo propriamente dito, tendo ocorrido de maneira mais relevante no século XIX. Para além da já existente adesão ao Islã no continente africano, essa religião conseguiu se adaptar melhor às tradições locais, com uma passando a complementar a outra, dialogando melhor com o modo de vida já existente, diferente dos cristãos, que foram muito mais impositivos e violentos, segundo Opoku. No cristianismo, por sua vez, teria tido 3 fases no continente africano. A primeira termina no século VII, com o crescimento do islamismo. A segunda começa no século XV, com as explorações portuguesas, e acaba com o tráfico de escravos decorrente dessa exploração. A terceira começa com um movimento missionário no fim do século XVIII. Na terceira fase, a partir de 1840, os missionários penetraram no interior do continente, divergindo da segunda fase, em que eles apenas se concentraram na costa. Os missionários, apoiando-se no discurso de levar o desenvolvimento e a civilização para a África, foram muito mais violentos e impositivos e muito menos flexíveis em relação a adaptações. Isso ocorreu pois, segundo eles, para o progresso ser implantado era necessária a destruição da cultura e, consequentemente, da religião africana, uma vez que ambas estavam fortemente ligadas. Eles desejavam converter as populações locais não apenas ao cristianismo, mas também à cultura ocidental. De tal forma, como escrito por Opoku, tornar-se cristão significava, em larga medida, deixar de ser africano e tomar como ponto de referência a cultura europeia. O cristianismo exercia, portanto, uma função desagregadora sobre a cultura africana. Por esse motivo, os africanos como um todo não aceitaram passivamente esse processo. Chefes tradicionais se opuseram imediatamente às missões cristãs, resistindo ao domínio colonial e desafiando as condenações dos missionários. Muitas pessoas continuaram suas práticas, abertamente ou não, e dessa forma a religião atuava como arma de resistência. Rebeliões como a chamada Madi-Madi, Niamidi e Mumbo, mesmo tendo saído derrotadas, mostraram que era possível uma união com base na religião. Em contrapartida, houve uma violenta resposta colonial, destruindo aldeias, prendendo pessoas, proibindo e suprimindo cultos e práticas. Mesmo assim, muitos mantiveram suas crenças. A presença europeia significava, portanto, uma dupla pressão sobre a terra e sobre as tradições. Apesar disso, essa posição foi marcada por uma onda nacionalista por parte dos africanos, resultando em uma resistência política. Segundo Opoku, todos os ataques contra a religião africana tradicional não fizeram mais que revigorá-la extraordinariamente nos anos 1930. Também é importante destacar que a educação missionária teve importantíssimo papel na difusão do cristianismo na África, já que muitos nativos tiveram contato com essa religião nas escolas. E a educação para mim é importante, porque quando eu faço essa ligação, religião, educação,
política, eu vejo que realmente existe uma forma de pensamento, né, colocado naquilo para estar tirando a gente da nossa essência primária, né? Essa essência realmente tirar a gente culturalmente aos poucos, é uma forma de estar matando a alma. Opoku também aponta 3 reações distintas às missões: rejeição, aceitação e adaptação. Além disso, havia aqueles que preferiam adaptar a nova religião, fundando as chamadas igrejas separatistas ou independentes, assim constituindo a 4ª fase do cristianismo na África. Especialmente nesse sentido, o cristianismo servia de complemento às crenças tradicionais. Vale ressaltar também que muitos dos que se sentiam excluídos da sociedade africana aceitaram o cristianismo, como demonstra Chinua Achebe em seu livro O Mundo se Despedaça, quando os leprosos e o filho do protagonista Okonkwo se sentem atraídos pela nova religião e se convertem. Muito deste pensamento ainda está presente nos dias atuais, mesmo depois de séculos. A história única da África nos foi apresentada de forma pensada, resultado da arrogância ocidental, busca por poder e disputas políticas. Nós vemos refletidas as palavras de Hegel e as ações dos europeus no século XIX nas centenas de missionários que vão à África ajudar o povo que clama pela salvação cristã branca. Nós vemos a mesma arrogância, presunção e ego acadêmico na atitude da historiadora Lilian Schwartz, ao escrever um artigo inteiro para o jornal Folha de São Paulo, dizendo que o filme de Beyoncé erra ao glamorizar a negritude com estampa de oncinha. Lilian faz referência a Black King, o filme musical e álbum visual da cantora Beyoncé, sendo este o trabalho mais atual da artista. No filme, Beyoncé exalta a pluralidade de culturas existente por toda a África, ao mesmo tempo que também conecta essas diferenças em uma narrativa comum. Na realidade, a estampa de oncinha citada por Lilian são trajes reais, feitos à mão, de animais temidos pelos caçadores, sendo um traço distintivo do povo Zulu, cuja identidade é construída a partir da caça. A historiadora não se deu nem ao trabalho de saber maiores detalhes do álbum visual da artista, e do alto de seu pedestal academicista considerou o trabalho uma estereotipação da negritude. Enfim, te convidamos a refletir. Será que já não passou da hora de mudarmos nosso olhar sobre o continente africano? Será que já não passou da hora de entendermos e apoiarmos sua luta, compreendendo que seus direitos devem ser reconhecidos, olhando para a África como um ambiente plural, em todos os aspectos, reconhecendo o mal causado por anos de exploração e dominação, reconhecendo seu direito não a uma sobrevivência precária, mas sim a uma dignidade plena que envolve integridade física, mental e total liberdade religiosa? É importante nos questionarmos quando vemos qualquer notícia sobre a África e definitivamente não nos deixarmos levar por sua história única. É mais importante ainda sermos críticos. Por que a história única da África ainda perdura? Para quem é conveniente imaginar o continente africano pobre e necessitado de ajuda branca e cristã? Em um momento que a informação está distante a poucos cliques da maioria das pessoas, é necessário usar e abusar dela. Afinal de contas, é necessário finalmente pararmos de reproduzir a história a partir da visão ocidental e então reproduzir a história real do continente africano, vivida e contada pela África.